filhos de Deus, herdeiros de uma promessa. Diante de alguns segundos de silêncio, talvez não manifestaria que um português de um país onde vivemos e não expressaria uma voz que entendesse. Nesses minutos de silêncio, iniciamos aqui esse encontro com o nosso ser, para dizermos que o pensamento humano, talvez tão oculto, tão secreto, mas que contendo um estatuto de tantos requisitos que levaria o homem à fonte viva da meditação. Que vozes são essas que ouvimos? Pássaros, insetos, seria a voz da natureza? Compreenderíamos ela? Dando o seu grito, talvez por um habitat tão depredado, talvez por não encontrar mais o seu espaço, talvez por não poder sorrir, choram e lamentam e sonham com o que um dia foi um paraíso tão rico, tanto de alimentos materiais, orgânicos, como espirituais. Diante de olhares espantados, o pouco de seres que ainda existe, talvez procurariam uma explicação para tanta destruição. E não sabem mais o que fazer. Queria ver de novo as águas que corriam cristalina pelos rios e córregos que desapareceram. Queria a sombra nos arvoredos. Queria a liberdade da vida. Queria dizer ao homem que foi dotado de capacidade para preservar tudo isso, dominando tudo isso, que para os seus próprios ventres olharam desordenadamente, desperdiçando a beleza natural da vida, tirando dos ouvidos futuros que virão habitar esse planeta o direito de ouvir o som da cachoeira, de ouvir, talvez, esse piado da codorna, ou talvez o suave som do colibri, ou até mesmo o melodioso canto do Uirapuru.
Se tudo isso vai desaparecendo dos nossos olhos, como poderia eu ouvir a voz da natureza e expressá-la como forma poética de conquistar corações para que pudessem refletir que a natureza também é um Deus. Um Deus que em pleno equilíbrio com tudo que existe, criou tudo para a beleza, para a decoração dos nossos olhos, para que expressando o sentimento daquilo que via, dissesse palavras que consolava, que trouxesse o jardim das murtas, onde ainda existia um espaço para que o anjo visitasse e desse o conforto e o consolo que Zacarias precisava. Às vezes nos ocultando diante do nosso próprio ser, para não dizer que não participei de toda essa destruição, que ainda sonhamos, ainda falamos, e às vezes até alimentamos alguma esperança de um dia recuperar. Esperanças, talvez como a última que morre, o adágio que soou aos ouvidos e por longos anos vem sido armazenado dentro de nós. A esperança é a última que morre. Mas enquanto houver uma esperança dentro do homem, voltado para reconstruir aquilo que não sabemos produzir, as matérias-primas, aquilo que se foi, que já está determinado para não mais voltar. Talvez se construíssemos dentro do nosso ser aquilo que alimenta a esperança da grande reforma, que participaria todos aqueles que alcançasse ali a força de sobreviver perante os pensamentos. Se a natureza desse o seu recado e os meus ouvidos entendesse o recado dela e discernisse aquilo que seria talvez a única esperança que existiria para a sobrevivência humana diante de todas essas situações. Calor. Como um prisioneiro dentro de uma grade que mantém a sua vida concentrada em um único objetivo. Que dia eu saio daqui? Assim também todos os seres que compõem esse ecossistema, denominado como natureza, cruzou os braços e calou diante do pensamento humano, que evoluindo suas máquinas, suas tecnologias, sonha cada vez mais alto, voam cada vez mais rápido, projetam, sondam e pensam. Um dia vai ser assim. Um dia colonizarei um planeta, plantarei lá sementes e começarei de novo a vida. E no vaguear dos pensamentos, aquilo que seria para a reflexão, que o vento desse a sua voz e eu entendesse, as águas dessem a sua voz e eu entendesse, as criações, com tanto tipo de voz de comunicação entre si, desse a sua voz e eu entendesse. Talvez eu projetaria
um novo tipo de sonda que esquecesse o cosmos, que esquecesse as pesquisas espaciais e voltasse a pesquisar a construção de um ecossistema de vida. Não em um projeto que tivesse o seu sentimento voltado para o material, mas que eu me programasse, me sondasse diante dos meus pensamentos acerca da vida espiritual. Consciências, concílios de um despertar consciente. Talvez se encontrasse em mim um dispositivo que acordasse a minha consciência e que fizesse dela uma porta aberta para mim. E que de mim pudesse ressurgir nos seres que precisam usar a consciência. Talvez também seria um sonho do pensamento. Talvez também o pensamento estava me ditando regras que não seria correta. Porque se todo o plano visa em um mundo unânime, dotado de pensamentos iguais, não teria espaço para que ninguém construísse um outro ser. Na sua natureza, ele vai conduzindo. Às vezes ameaçado pelo mundo em que vive, os amigos que tem. Como pensam os que pensam, como sonham os que sonham. Qual seria a forma adequada de transformarmos esses pensamentos em planos tão espirituais que pudéssemos parar para ouvir a voz da natureza? E ela que não conheceu o mundo científico se doa para essa metamorfose transformadora que vai construindo uma civilização despreparada. Seria talvez a maior ousadia humana usar tão desordenadamente a água. Uma vez declarada que na face dela um dia recebeu aquele que criou todas as coisas. E como, pois, ousaria de tamanha desventura, de tamanha ousadia, parece uma brincadeira. E como são tão fortes as divergências daquilo que se comentam e que se entendem. Se para a necessidade humana teria que destruir aquilo que seria a sua criação, se como Deus Criador, se como um Deus que sustenta a sua criação, como diz o livro de Hebreus, que o próprio Jesus sustentou todas as coisas. Como ousaríamos jogar pelo menos um cisco na água? Como não projetamos os nossos recursos naturais? Por que usamos daquilo que é a fonte de vida
para jogar os nossos próprios dejetos. Que pensamentos são esses? Os planejadores, os inventores, os criadores, os mesmos que analisam todos os projetos, hoje vivem numa batalha inconstante para limpar a água que eles sujaram. Mas se lembrarmos unicamente da natureza, das correntes de água cristalina, dos belos lagos, dos deltas, dos pântanos, das cachoeiras, talvez seria até egoísmo nosso de olhar para tudo isso com necessidade de uma reconstrução. Se um paraíso espera aqueles que desejam cumprir os seus papéis em busca da evolução da espécie, ou até mesmo do retorno dela ao seu estado natural de criação divina. Fontes explicativas, criativas e de sinais foram gastos nesse projeto. Planos tão elevados que a mente humana não conseguiria captar. Jamais captaria a simplicidade de um homem que, diante da dúvida humana, faria sinais de um Deus e expressaria com sua voz aquilo que seria o sermão da montanha, sermão dos montes. Parece que o título nos inspira uma fonte tão rígida para ouvintes tão soberbos que mal poderia ver diante de tanta grandeza que exercia e a ira de ser ferido os seus conceitos doutrinários com uma doutrina que até o vento obedece. E que trouxe de volta esse fenômeno. Pensamento. Pensamento. Como pensaríamos? Qual seria a nossa posição se nós estivéssemos sentados no trono de um judaísmo que jamais esperaria uma mudança, mas que sabia dela? O próprio Herodes, diante dos magos do Oriente, ao vê-los saindo para terminar sua missão depois do ocultar da estrela, inquiriram aos sábios do seu reino como está escrito acerca dele, sabendo da sua chegada. Conhecedores se projetaram para destruí-lo, para que ele não viesse. Qual seria o seu sentimento se você estivesse agora dentro de um corpo de um escriba, de um doutor da lei, ou até mesmo de um tribuno, de um príncipe, de um rei? Como se comportaria você? Faltaria pensamento agora. Agora não tem mais como pensar.
recebendo os dois requisitos, conhecendo da chegada de Jesus na minha vida e tendo um trono pelo qual eu exercia as minhas liberdades e os meus direitos de fazer o que eu bem queria. Estando diante da mesma situação, sou eu as duas partes. Sou eu, Herodes. Sou eu, Jesus. E falaríamos da educação espiritual que recebemos em todo o grande discurso do Sermão da Montanha. Tudo o que recebemos para que pudéssemos construir esse Jesus que nasceria para nós, dando continuidade àquilo que era tido como o unigênito Filho de Deus, mas que foi bem categórico ao dizer: eu sou apenas o primeiro dos mundos, irmãos. Como pensaríamos agora, sabendo que aquilo que vinha nessa junção, nessa função de fundir as naturezas, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, conhecendo os caprichos da lei divina, tendo abandonado sua glória para viver um reino de homem, conquistar nele povo de toda tribo, língua e nação, transformá-los, branqueá-los. Diante desse enigma, às vezes tão fácil de ser discernido e tão difícil quando colocamos o nosso pensamento no trono errado. Se me assentar no trono agora de Jesus, qual seria ele? Haveria nele abas de ouro? Haveria nele homens que o guardasse, que abanasse o leco para produzir ventos, que trouxesse uma taça de vinho, ou que até mesmo fazia chegar diante dele as delícias de um rei? Qual seria o trono que deveríamos estar agora sentados? Se no desconforto em que nos encontramos, buscando sempre um conforto para a conduta da nossa vida, mas lembramos que somos dois. Estamos diante agora da decisão. Precisamos decidir agora que lado tomar. Um com ousadia lavou as mãos, declarando inocente, dizendo: eu não tenho nada a ver com o sangue desse justo. Mas se estamos referindo a nós, com o direito de duas naturezas, e sofrendo esse combate
transformaríamos agora, naquele momento histórico da vida espiritual da humanidade, em uma pergunta que ecoaria talvez pelo vazio que se encontra dentro de cada um de nós. Aonde está o menino? Onde nascerá o menino? Queremos agora dar uma pausa no pensamento e no momento de reflexão, entender o que quer dizer isso. Todo aquele juízo está agora diante de você. E existem dois caminhos a ser tomado. O menino está na manjedoura do seu coração. Ele tem um peregrinar pela terra para demonstrar em obras aquilo que seria a virtude de um Deus que mudaria a história de muitos. E no seu interior vai surgir as duas histórias. Se ele, como primogênito dos muitos irmãos, ele que se declarou filho de Deus, e diante das perguntas daquele reino, poderia dizer: as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. E se ele próprio, com toda a liberdade, dizia que era o primeiro dos muitos irmãos, longe das forças pensantes, das forças conscientes, elevaria o nosso ser agora para reconhecermos que ele declarou para você quem você era e que lado deveria tomar. Com direitos de exercer funções que matam e com direito de exercer funções que dá vida. Mas nós estamos diante de uma muralha chamada pensamento. Eu penso que é assim. Eu penso que é do outro jeito. Mas lembrem, o pensamento é para que você reflita, para que você torne o seu ser a um caminho de realidade, onde descubra aquilo que está dentro de você como força construtora, que faz de você uma natureza divina. E que você é dois tronos. E que o pensamento decidirá por você onde você vai. E se para uma consciência humana, se para que se despertasse dentro de nós os nossos interesses para a mudança que precisamos, para construir em nós o Deus que Ele sonhou que nós fôssemos, para igualarmos diante do trono de Deus como o número dos irmãos, filhos de Deus. Filhos de Deus, vigiem os seus pensamentos.
para que eles não te levem a decisões que afetam o projeto espiritual da tua vida e tire de você o direito de ser rei e sacerdote, reinando sobre o pecado e entrando no santuário. Que possa a voz do Espírito Santo da graça que habita dentro de você imprimir um novo estatuto na sua vida, que possa te dar as leis corretas e que você desça do trono de Herodes, desça de uma lei fixada no interior, onde leva o homem ao domínio próprio, ao amor próprio e ao desejo de dizer que está certo. Lembrem, o pensamento deve ser derrotado. Não é para eu pensar, é para eu refletir. Não é para eu construir com o pensamento, é para mim pensar no que Cristo construiu para mim transformar em Filho de Deus. Deus seja louvado.